Espírito, fala os mistérios de Deus, fala das coisas escondidas. Quem ora no Espírito, fala das coisas profundas de Deus. Abra a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aí ele diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Interessante que ele fala da chave de Davi, e ele fala de uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, mesmo que você tenha pouca força, você pode ficar firme, amém? Porque tem a ver com escolha. Quem escolhe ficar firme? Amém? Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Forte demais esse texto, né, irmão? Vou ler de novo. Eis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, igreja ruim de participar essa, né, irmãos? Sinagoga de Satanás. Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés. Aí você pensa assim, e aí eles vão ver, não sei o que, não. E conhecer que eu te amei. A maior marca que você deve deixar nessa terra é o quanto Deus ama você. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, preste atenção, irmãos, tem uma grande tribulação chegando aí. E virá sobre o mundo inteiro. Jesus disse: ai das que estiverem grávidas naquele dia. Jesus disse: aquele que estiver no campo não volta, aquele que estiver no eirado não desça. São dias extremamente difíceis. E não pense você que qualquer doutrina triunfalista irá mudar isso, porque não irá mudar. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. A Bíblia diz que quando disserem paz, paz, haverá repentina destruição. Jesus não tem boas notícias para os últimos dias. Jesus tem péssimas notícias para o mundo, não para nós. Para nós ele diz em Apocalipse 12: foram dadas à mulher as asas da grande águia, para que ela voasse para o deserto, fora da vista da serpente. Essas asas falam da palavra e do Espírito, que vivificam sua fé e te fazem viver fora do domínio circunstancial. A tribulação está vindo sobre o mundo inteiro.
E ela vai se configurar de várias maneiras no planeta. Chuvas de pedra, uma besta que emerge do mar, terremotos, pais levantando contra filhos, filhos se levantando contra pais. É uma desordem generalizada. Mas aqui diz que para quem guardar a palavra de Deus, vai ser guardado nesse tempo. A palavra de Deus, ela é um lugar seguro para você em qualquer tribulação. Então a palavra de Deus, ela tem que ser o seu endereço na tribulação. A palavra de Deus tem que ser sua morada na tribulação. Agora, que palavra de Deus? Não é a letra, mas é o Espírito vivificante dentro de você, que muitas vezes, no meio da sua dor, ele vem e fala algo que você nem quer ouvir, mas te cura. Às vezes a palavra que Deus fala com você, ela é dolorosa. Nem sempre Deus fala o que a gente quer ouvir. Esses dias eu estava passando uma tribulação, assim, uma dor, e o que Deus falou comigo não foram boas notícias, porque Deus nunca vai te enganar, irmão. Paulo falou assim: olha, o que o Espírito me assegura são cadeias e tribulações. Então o Espírito Santo foi muito honesto com Paulo, mas involucrado dentro da semente da palavra está a força para você vencer aquilo. Se Deus te prometer algo ruim, pode ter certeza que vai ser bom. Parece um paradoxo, né, irmãos? Como é que Deus pode falar algo tão difícil para mim, mas eu sarei? Porque Deus é assim. Até o que Ele diz de ruim nos cura, nos sara. E aquela palavra foi como um laser que cauterizou todo o sangramento da minha alma, e Deus me curou. Então, o importante não é você ouvir o que você quer ouvir. O importante é Deus falar com você. Vou repetir isso. Isso é uma lei espiritual. O importante não é você ouvir o que você quer ouvir. No mundo, nós procuramos pessoas que digam o que nós queremos ouvir, mas Deus não vai te falar o que você quer ouvir, não. Deus vai te falar a verdade da situação, e é a verdade que vai te libertar, vai te curar. Busque a verdade, porque é dela que você precisa, por mais dolorosa que ela seja momentaneamente. Talvez a verdade vai te levar a mudanças de comportamento, mudanças de pensamento, mudanças de atitude, mas Deus não vai te enganar. E aí o tempo começa a passar, você começa a lembrar de Deus, você começa a pensar: puxa, foi Deus que falou mesmo, olha aí, ó, tudo acontecendo, do jeitinho que Ele falou. Mas eu estou debaixo de uma graça. Paulo passou o pior que o inferno pôde planejar contra alguém, irmão. Naufrágio 3 vezes, apedrejamento, açoite sem medida. Mas ele disse assim: eu aprendi uma coisa, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque no meio dessa guerra toda eu aprendi a sentir prazer, não pelas fraquezas, mas nas fraquezas. O prazer de Paulo não era pelas fraquezas, pelas lutas, era a presença de Deus na vida dele. Havia tanta unção, havia tanta graça de Deus na vida dele, que aquele espinho na carne perdia o efeito. Porque não era um espinho no espírito, era na carne. E quando a carne morre, o espinho perde o efeito. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Diga para o irmão que está ao seu lado: nem sempre Deus vai tirar os espinhos, mas sempre vai matar a nossa carne. O que é mais importante? Ficar liberto do espinho ou matar a carne? Hã? Que diferença faz, irmão? Se você ficou livre do espinho ou se a carne morreu? E a graça se tornou a sua força. A graça se tornou a sua condição de escolher, de decidir. Entendeu? Ninguém vai ter desculpa naquele dia, irmão. Ah, Senhor, eu não cumpri a minha carreira porque um câncer me matou. Aí Deus vai te responder assim: pois é, meu filho, você estava curado e não sabia, né? Aquele câncer não devia ter te matado, não. Era para você ter ficado livre disso. Ah, não cumpri minha carreira porque faltou dinheiro para o meu ministério. Ele vai falar assim: aqui nos meus registros não faltou nada para o seu ministério. Tudo que o seu ministério precisava estava disponível na minha glória.
Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Então não importa a sua circunstância, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. E a verdade a seu respeito é o que você acredita. A verdade a seu respeito é o que você acredita. Se você inclina-se para a carne, essa é a sua verdade. Se você se inclina para o Espírito, essa é a sua verdade. Ah, eu me inclino para o Espírito, então fica aí, deixa Deus trabalhar. Sai não. Ah não, mas eu consigo ficar inclinado 2 dias, depois eu não aguento mais não. É por isso que Deus não trabalha, porque 2 dias você fica firme, 3 meses você fica volúvel. Aí você fica firme mais 1 dia, mais uma semana volúvel. Aí você, Tiago diz, quem duvida é como a onda do mar. Não espere tal pessoa que vai receber do Senhor tal coisa. Porque quando Deus vem, Ele tem que te encontrar na palavra. Irmãos, Deus é fiel e Ele sempre vem. Vou repetir isso, Deus é fiel e Ele sempre vem. Ele é um Pai cuidadoso, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai misericordioso, mas Ele precisa do endereço, do seu endereço espiritual, da sua fé em ação, das suas mãos levantadas, da sua gratidão, do seu louvor. Ele precisa que a murmuração seja substituída pela confissão da palavra. Ele precisa que a incredulidade seja substituída pela fé. E aí, ele não tem problema nenhum. Olha o verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os habitantes sobre a terra. Aí ele diz assim, enquanto você está crendo, venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tens. O que é que você tem? A única coisa que você tem, irmão, é aquilo que Deus te dá. O que Deus não te dá, você não tem. Está apenas passando pelas suas mãos. Você só tem o que Deus te dá. Porque Deus não te deu, você não tem. A pessoa está milionária hoje, amanhã ele está devendo os milhões que ele tinha. A pessoa está bilionária hoje, amanhã ele está devendo os bilhões que ele tinha. A pessoa está lá em cima, amanhã está lá embaixo. Mas aquilo que a palavra gerou no seu espírito é eterno. E o seu prêmio, a sua coroa, é a vida dessa palavra funcionando em você. Levanta as suas 2 mãos e diga comigo: a minha coroa é a vida daquela palavra funcionando em mim. E as pessoas olham para a minha vida e podem contemplar o funcionamento da minha fé. Eu declaro que você é um testemunho da palavra de Deus aqui na terra. Por isso que ele falou: guarde a tua coroa. Isso significa que ele está falando aqui para pessoas que já chegaram no final do negócio, pessoas caminhadas. Uma pessoa coroada em termos do Espírito é uma pessoa experimentada nas coisas de Deus. Você já tem uma coroa. E ele não está falando de uma coroa futura, ainda que você terá uma coroa futura, mas a coroa que você terá no futuro é a coroa que você tem agora. Coroa fala de autoridade, e a autoridade fala de vida, e vida fala do fluir do Espírito de Deus em você. Por quê? Porque você escolheu crer na palavra de Deus. Lá no Nepal, eles passaram por um terremoto. Mas Goiânia não é diferente do Nepal não, irmãos. Tem coisas terríveis acontecendo aqui em Goiás. Tem coisas horríveis acontecendo nas famílias. Pessoas se suicidando. A bandidagem está aí solta em Goiânia. É porque Deus tem nos guardado, vai continuar nos guardando. Tem coisas horríveis acontecendo. Crianças sendo sacrificadas aqui em Goiás, aos demônios.
São tempos difíceis, em que você é acordado por Deus para crer. O Senhor pega pesado com João. Ele fala assim: olha, naquele tempo, quem não tiver o 666 não vai comprar nem vender. Quem não tiver a marca da besta não vai comprar nem vender. Bem, se eu não vou comprar nem vender, eu preciso crer. Vou repetir isso. Se eu não vou comprar nem vender, eu estou aqui na terra, eu preciso crer. O que significa a marca da besta? Aí todo mundo fica com medo de pôr um chip, né? Não, nossa, não vou pôr um chip, porque senão eu não entro no céu, eu vou ser marcado. E aí você fica medo de algo físico. E esquece que essa marca é muito mais do que algo físico, irmãos. Essa marca é uma mentalidade, é uma maneira de pensar babilônica. Tem muita gente aí marcado, já não sabe. Já está marcado com 666. Não compra nem vende sem a marca. Tudo que ele faz é mundano, é carnal. Tudo que ele faz é babilônico. Toda maneira dele de existir é natural, é carnal. Vem dos ensinos de demônios. Ao invés de meditar na palavra, ele vai buscar os livros lá na Saraiva. E os livros da Saraiva é o que o inspiram a viver. Que vergonha. Se a Bíblia diz que aquele que medita dia e noite nessa palavra, tudo que ele fizer vai prosperar. Ah, pastor, você é contra eu ler livros? Eu não disse isso, irmão. Eu disse que os livros não podem formar você. Eles podem apenas informar você. Agora essa palavra pode formar você. Estou falando para você não ler. Ainda mais você que faz uma faculdade. Você vai precisar ler muito. Mas você não pode deixar a literatura de Babilônia formar você. Não, eu leio porque eu preciso aqui, tal, mas está muito separado dentro de mim. Quem me forma é a palavra de Deus. Quem me forma é o Espírito Santo. Ninguém vai roubar a minha coroa. Repete isso 3 vezes. Ninguém vai roubar a minha coroa. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: se roubarem a sua coroa, roubaram tudo de você. No reino do Espírito, a sua coroa espiritual é tudo que você tem. É a sua autoridade de vida. Tocaram na sua coroa, tocaram em tudo. Roubaram a sua vida espiritual. O que é que você tem? Nada. Aí você pode até montar uma igreja, fabricar as coisas, você aprendeu. Você pode organizar uma liderança, né? Você pode estruturar uma religião. A alma sabe fazer religião. Inclusive a alma é extremamente religiosa. A alma, se ela pudesse, ela não viveria por fé, porque a vida da fé, ela é assustadora para a alma. A alma se assusta, né, com a dependência da fé. Mas eu não aceito essa marca na minha vida, irmãos. Em mim o 666 não chega. Esse é o tema dessa palavra. Em mim o 666 não chega. Ah, mas eu tenho fraqueza. Isso é outra coisa. O que você está fazendo com elas? Eu estou me edificando, eu estou orando em línguas, eu estou meditando na palavra, eu estou encarando a mim mesmo, e eu me vencerei. Dá um glória a Deus bem forte. Fraquezas não significam que você negociou sua fé. Fraquezas significam que você é chamado para se entregar mais à oração. Vou repetir. Fraquezas não significam que você negociou sua fé. Elas só são um chamado para você se entregar mais na oração. Fraquezas não significa ser marcado pela besta. Agora, assumir o que Nabucodonosor pensa como meu pensamento, aí é ser marcado pela besta. Aí eu estou me dobrando diante da imagem. Entendeu? Não, nós somos aqueles que estamos coroados.
Irmãos, esse lugar está brilhando. Tem tanta luz nesse lugar agora. Porque muitos de vocês estão coroados. Uns estão coroados na saúde, outros estão coroados nas finanças, outros na família, outros no ministério. Tem muitas coroas aqui. Você tem conquistado coroas na sua fé, pela graça de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor te diz: guarda a tua coroa. Não, pastor, essa palavra foi maravilhosa, mas eu tenho que reconhecer, já foi o boi com a corda. Então vai atrás desse boi, dessa corda. Vou falar de novo, vai atrás desse boi, dessa corda, e pega o que é seu. Deus não vai fazer isso por você. Judas traiu e se suicidou. Pedro também traiu, irmãos. E não se suicidou. Opções. Deus teria perdoado Judas como perdoou Pedro. Ou vocês acham que não? É que ele era tão cheio de justiça própria que foi mais fácil se matar do que enfrentar a face de Cristo. Mas Pedro, apesar de tudo, conhecia o amor de Jesus num nível que Judas não conhecia. E quando Jesus ressuscita, ele aparece para as mulheres, aí ele fala assim: vai lá dizer para os meus irmãos, nem é discípulos, nem é amigo mais, meus irmãos. Vai lá dizer para os meus irmãos e a Pedro. Esse e a Pedro aí, meu irmão, fez toda a diferença. Vai lá falar para os meus irmãos e a Pedro. Porque Jesus sabia como é que Pedro estava. Pedro estava acabado por dentro. Porque ele não queria ter traído. Eu sei que muitas coisas na nossa vida nós não queremos. Dá uma glória a Deus bem forte. E Deus sabe que você não quer. E Deus sabe que isso te incomoda. E Deus sabe que isso não é a realidade do seu coração. Então o Senhor te diz: vai falar para os meus irmãos, e a Ricardo, e a Heber, e a Wesley, e ao Eli. Vai falar para o Eli que eu ressuscitei. Estive morto, mas estou vivo. E eu vou completar o que eu comecei na vida do Eli, na vida da Valéria, na vida da Araceli, na vida da Renata, na vida do Maurinei, do Heber, do Tiago. Dá um glória a Deus, igreja. Mas segura essa coroa na sua cabeça. Deixa eu terminar essa palavra lendo com vocês um texto tão conhecido, Judas. Mas nós vamos ler todo o texto, não apenas um versículo descontextualizado. Nós vamos ler todo o texto. Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima. A fé do Espírito, fé santíssima. Como que você se edifica? Orando no Espírito Santo. Quantos vão orar mais em línguas aqui? Diga amém, Jesus. Amém? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Então, eu não abro mão da minha coroa, mas eu tenho fraqueza. O que eu vou fazer? Eu vou continuar orando no Espírito. E o que a oração no Espírito fará? Verso 21, guardai-vos. Guardai-vos. Enquanto eu estou me edificando, eu estou me guardando no amor de Deus. Através da oração em línguas. Irmãos, a oração em línguas é algo muito maior do que nós imaginamos. É uma linguagem do próprio Deus, gerada por Ele e entregue para nós, para que nós conversemos com Ele, as realidades de Cristo, as nossas realidades, e realmente geremos no nosso espírito respostas e mudanças permanentes. Dá uma glória a Deus bem forte.
Então joga as suas duas mãos para cima e diga comigo: ninguém vai roubar a minha coroa. 666 não vai me marcar, porque eu vou me entregar a oração no Espírito, vou me fortalecer acima das minhas fraquezas, e enquanto eu me edifico, eu me guardo no amor de Deus. E esses aí da sinagoga de Satanás vão se prostrar aos meus pés. E esses que a si mesmos se dizem judeus e não são, vão se prostrar aos meus pés. Para quê? Para que eu possa dominá-los e chefiá-los e derramar religião na vida deles, e pôr minha alma sobre eles? Não. Para que eles saibam o quanto eu sou amado. Deus não vai trazer pessoas para você mandar nelas, não. Deus vai atrair pessoas para você, para que elas descubram o quanto Deus te ama. Interessante isso. Você começa a ler o texto e eles vão se prostrar aos seus pés. A nossa carne ama isso. Vai prostrar. Como é que é a música? Tem sabor de mel. Como é que é a música? Quem me viu passando a prova, como é que é? E não me ajudou. Vai prostrar. Minha vitória tem sabor de mel. Não, irmão, não é nada disso. Você está entendendo tudo errado. Ninguém vai prostrar os seus pés para você poder pisar neles. Eles vão se prostrar porque eles vão se cansar de servir o diabo. Eles vão se prostrar porque eles não vão aguentar mais a sinagoga de Satanás, a vida da carne. Eles vão se prostrar porque eles vão se prostrar mesmo. E você vai ter um testemunho para dar para eles. Olha o quanto Deus me ama. E aí você vai ser um canal do amor de Deus para eles. Você não vai ser um canal de acusação e condenação. Você vai ser um canal do amor de Deus para eles. Toda pessoa que se prostra aos seus pés, cuidado, viu? É Deus que mandou. Porque ninguém deve prostrar aos pés de ninguém, só de Deus. E se alguém se prostra aos teus pés, irmão, saiba, ele não está se prostrando aos seus pés, não. Ele está sendo trazido pelo Espírito Santo aos teus pés, para entender como é ruim servir a religião. E como é compensador ser amado por Jesus Cristo. Aleluia! Quem recebe essa palavra? Pergunta assim para o irmão que está ao seu lado assim: sabe essas pessoas que estão prostrando aos seus pés? Fala assim para ela. Dá uma sacudidinha e pergunta: o que você está fazendo com elas? Você está dando um de crentão para elas, de apóstolo, de pastor? Está dando um de santarrão? Ou você está simplesmente abrindo o seu coração e mostrando o amor de Deus? Não, irmãos, nós não vamos transmitir uma religião. Nós não somos sinagoga de Satanás. Nós vamos transmitir o amor com o qual nós temos sido amados. Vou repetir isso. Não precisa ser tão forte isso, irmãos. Nós vamos transmitir o amor com o qual nós temos sido amados. Vou terminar dizendo: nós vamos transmitir o amor com o qual nós temos sido amados. Aí eles não vão querer sair do seu pé. Aí você vai falar assim: não, você não foi prostrado aos meus pés para ficar prostrado aos meus pés. Você foi prostrado aos meus pés para me te levar para outra pessoa. Eu vou ser fiel, porque eu sou homem. Eu vou te levar para Deus. E o mesmo amor que me curou vai curar você também. O mesmo amor que me libertou vai libertar você também.
as pessoas vão tocar em Deus através de você. No meio de toda essa tribulação que está vindo sobre a terra. Pastor, Jesus vai voltar daqui 1 ano, 6 anos, 7 anos. Esses 7 anos é literal, é simbólico. A igreja vai ser arrebatada antes, no meio, depois. Me fala de escatologia, pastor, irmão. Sei não. Eu tenho minha posição escatológica. Se você quiser, depois eu te falo. Mas é só uma posição escatológica. Eu não estou aqui para te passar uma posição escatológica. Estou aqui para te transferir uma realidade espiritual. Se é antes, eu quero estar pronto. Se é no meio, eu quero estar pronto. Se é no final, eu quero estar pronto. Fica preocupado com escatologia, não, irmão. Fica preocupado em conhecer a Deus da escatologia, porque Ele é soberano. Interessante, né? Como Ele é fiel, né? Tantas lutas para estabelecer aquele trabalho no Nepal. Por que o Nepal, né? Por que o pastor José Rodrigues pensou no Nepal? Por que, né? E hoje as 300 pessoas que estão lá ligadas com o MCM, nenhuma, irmão, teve um ferimento sério. Nenhuma veio a óbito. Na verdade, as nossas casas lá estão servindo para acolher o povo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei. Até no meio daquele furdunço, daquela bagunça de milhares de mortos, de dor, de choro, um povo foi guardado. Então quem guarda eles lá, nos guarda aqui. Recebe essa palavra? Graça e paz, Deus abençoe os irmãos.